Fala, turma. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um tema que talvez é a dúvida de muitos investidores que estão começando. Eu recebi ontem, anteontem, um comentário em um dos meus vídeos aqui falando de um fundo imobiliário e essa pessoa ela comentou ali, acha um bom FI para quem está começando e com um capital pequeno? Essa é uma dúvida que muitos investidores que estão começando, eles têm, né? Pô, será que esse fundo imobiliário aqui, ele é bom? Será que ele não é? Será que é para quem está começando, não é? E aí eu quero trazer um pouquinho mais a respeito desse tema, falar mais um pouquinho a respeito desse tema, para esclarecer alguns pontos aqui. O pessoal que está começando, eles têm essa dúvida e tá tudo bem, faz parte mesmo ter essa dúvida. A questão é que não existe uma diferença tão grande entre quem está começando de quem já está há mais tempo. Quando você vai escolher um fundo imobiliário, você vai ter que fazer a mesma coisa que os investidores que estão mais tempo fazem, saber analisar aquele fundo imobiliário. Então verificar se, pô, é um fundo interessante para quem está começando, o que vai mudar para quem já está mais tempo naquele fundo do que quem está começando? Praticamente nada. Tem alguns poucos pontos que eu listei aqui e que eu vou tratar disso aqui nesse vídeo para mostrar para vocês, mas na maior parte vocês vão ver que vocês que estão começando, vocês precisam fazer as mesmas coisas de quem já está há mais tempo. E eu vou trazer alguns pontos aqui que você deveria se atentar a olhar para os fundos imobiliários e escolher, né, qual fundo imobiliário você quer colocar em carteira ou não, tá? Então vamos lá. Na hora de comprar um fundo imobiliário, muda alguma coisa para quem está iniciando versus aí quem já está há mais tempo? Eu diria que numa resposta seco, não, não muda. Na verdade, a ideia é a mesma. Você está comprando fundo imobiliário para quê? Para gerar renda mensal, não é isso? Você não está comprando uma ação aqui com risco maior, que automaticamente pode trazer um retorno muito maior, só que, pô, aí você está começando, você não sabe analisar esse risco. Não, você está investindo em fundos imobiliários que tem o risco, sim, da renda variável, que tem o risco da alavancagem de alguns fundos imobiliários, seja ele papel, seja ele tijolo, mas no mais, não muda muita coisa. Você não tem um potencial de muito ganho aqui para se preocupar entre aspas, é uma dúvida genuína, faz parte, né, de quem está iniciando. Se há uma diferença, esse fundo aqui é mais para quem está avançado no mundo dos investimentos, e esse fundo não, esse fundo é para quem está começando. E essa é uma confusão que o pessoal faz, né? Eles pegam muitas vezes quem está começando, como foi colocado ali na pergunta, e para quem tem pouco capital, acho que era isso, né? Que está investindo pouco mensalmente, no final era isso, né? Um capital pequeno mensalmente. Então o que esse pessoal faz? Eles colocam ali, escolhem fundos imobiliários, geralmente base 10. Então eles vão lá olhar um Vino 11 que custa R$ 5, eles vão olhar para outros fundos imobiliários, CPTS, que está abaixo de 10, e vão dizer, pô, esses fundos aqui parece-me que são fundos interessantes aí para quem está começando, afinal eles custam baratinho. Esse é o primeiro erro aí de quem está começando, isso não existe, tá? Você que está começando, eu só tenho 300 por mês, com 300 eu consigo comprar quase 30 cotinhas aqui do fundo que custa 10 e alguma coisinha, ou consigo comprar 35 cotas do Vino 11, que olha só, custa R$ 5, então eu vou comprar, vou entrar nesse mundo de investimento. Não, já começa fazendo certo, já começa escolhendo bons ativos imobiliários. Então, Vino 11 é um bom fundo? Não, não é. Fim de papo. Ele tinha tudo para ser, mas não é. A gestora tomou decisões que eu entendo ruins, não só eu, como muita gente, o mercado entende isso, basta olhar a cotação aí da cota do fundo. Então, não é. Então, esquece esse negócio de olhar ali para a cotação, tá? Mas eu vou deixar aqui um aspas, um mas, nessa resposta que eu dei. Tem diferença entre quem está começando para quem olha para o longo prazo? Eu disse no seco aqui que não. Né? Por que queria mudar? Mas eu vou deixar aqui esse mas. E por quê? Porque geralmente quem está mais tempo, e principalmente se tem um aporte significativo, entende aqui o que é um aporte significativo. Estamos falando de 10 mil para cima. 10, 15 mil para cima. Se você faz aportes menores, considere-se alguém investindo, entre aspas, pouco. Pô, você investe R$ 8.000 por mês, é bastante dinheiro? É muito dinheiro. Você investe R$ 5.000 por mês, é bastante dinheiro? É muito dinheiro. Você investe 3 mil, é bastante dinheiro. Mas não para fazer ganho de capital, que é o ponto que eu quero chegar. Quem está mais tempo e faz aportes significativos, ele busca muitas vezes, em alguns fundos imobiliários, um ganho de capital. Eu tenho clientes dentro do meu grupo fechado que fazem isso. Né? Não é o meu perfil, passaram pela minha consultoria, eles tinham a ideia de investir por longo prazo, mas foi passando o tempo
e eles foram entendendo mais a dinâmica dos fundos imobiliários, eles entenderam que, bom, um percentual da minha carteira eu quero ter em alguns fundos imobiliários para ganho de capital. Eu não faço esse tipo de trabalho, eu não busco esse tipo de ganho de capital. Porque eu entendo que, quando nós temos, por exemplo, um mercado mais descontado, e eu vou comprar em um fundo que está ainda mais descontado, porque ele tem uma chance de trazer um retorno significativo, eu estou deixando de pegar, de repente, aqueles 20 mil que eu colocaria naquele fundo imobiliário bom, que está descontado, para pegar esses 20 mil e colocar num fundo imobiliário mais ou menos, e que está ainda mais descontado, porque em algum momento eu vou ter um ganho de capital aqui. Geralmente com uma Selic caindo, se for um fundo de tijolo principalmente, ele deve subir, e aí automaticamente eu vou vender depois. Só que aí tem que lembrar, né, que hoje pelo menos você tem um imposto de renda para pagar de 20% quando você fizer esse lucro, e aí você também deixou de aportar em outro fundo imobiliário que estava muito bem descontado, não tanto contra esse mais ou menos, esse fundo mais ou menos, mas ele ainda estava bem descontado e que agora já não tem mais esse desconto. Então você vai ter um ganho de capital interessante? Beleza. Para quem faz aporte significativo. Mas e aí, vai para onde esse dinheiro? Fechado isso? Essa é a diferença que teria aqueles que investem há mais tempo daqueles que investem há menos tempo. É isso. Essa é a diferença. O pessoal que está há mais tempo ele tem essa experiência de buscar, ele entende, né? Teoricamente, ele sabe analisar um fundo que está muito mais descontado e que é mais ou menos, e ele sabe ver se aquilo ali de repente tem de fato chance de subir a cota ou não. Então essa é a diferença principal. Mas no fim, para você que está começando e vai ficar mais velho nos investimentos, porque obviamente todo mundo começa com zero experiência e vai se moldando ao longo dos anos, a sugestão que eu dou é a mesma que eu faço. Segue investindo em bons fundos imobiliários. Essa deveria ser a ideia, comprar todo mês, para você chegar lá na frente, se aposentar com tranquilidade, ter uma baita renda mensal e não ficar se preocupando com os ganhos de capital. Mas, de novo, eu entendo quem gosta de buscar esse ganho de capital em alguns fundos imobiliários. Então, você vai escolher os fundos de tijolos. Vamos fazer uma listinha bem pequenininha aqui, mas que vai te ajudar a investir, a olhar. Então, vamos lá. Primeiramente, vou trazer o essencial aqui, tá? O básico. Tamanho do fundo, a liquidez do fundo. Pô, Jader, mas eu invisto pouco, eu invisto R$ 300 por mês, R$ 500 por mês. Preciso me preocupar com uma liquidez? Inicialmente, não. Mas imagine que você entra num fundo menor, que hoje tem uma liquidez de, digamos, R$ 200 mil por dia. É uma boa liquidez para quem está investindo R$ 500? É uma boa liquidez. Só que em algum momento da sua vida, você vai aumentando os seus aportes, você vai ganhar mais. Você tende a ter mais experiência com os fundos imobiliários. E aí fica a pergunta, você acumulou um capital interessante naquele fundo imobiliário ao longo de 15 ou 20 anos. Ele ficou bom, ele era bom, mas tinha pouca liquidez, certo? E era um fundo menor. Os fundos passivos, geralmente, tem bons fundos passivos? Temos, sim. Temos bons fundos ativos e menores? Temos também, temos sim. Só que a liquidez, ela é importante por causa disso. Se você precisar entrar e sair rapidamente. Ou imagine o seguinte, pô, você acumulou aí uns R$ 80 mil num fundo com uma liquidez de R$ 300 mil, diárias, né? Liquidez diária. Só que você não quer vender porque você vai se desfazer do fundo, porque você não quer mais investir naquele fundo. Porque ele ficou ruim. Ele continua bem. Você vai se desfazer porque pintou uma baita emergência, algo que obviamente não se espera, mas o mundo não é redondinho, né? Você já deve ter ouvido que só coloca o dinheiro em renda variável, falando aqui de fundos imobiliários, que você não vai precisar. Você sabe, isso aqui eu não vou precisar, eu tenho minha reserva montada. Só que o mundo não é redondinho, você não sabe o dia de amanhã. De repente você monta uma reserva, digamos, de R$ 100 mil. Teu custo de vida anual é de 70 mil. Considerando todos os teus gastos, você leva uma vida mais tranquila ali, não tem tantos gastos assim, e 120 mil de reserva tá bacana para você, certo? Pode não ser o suficiente os 100 mil, e aí você tem que desmontar a posição em fundo imobiliário. Pode acontecer, essa é a vida real. Então você precisa da liquidez desses fundos imobiliários para sair rapidamente também por isso, tá? Quem são os locatários dos fundos imobiliários? E não se engane, até pouco tempo atrás, eu falo não se engane com muitas vezes as notas que a gente vê que os fundos imobiliários dão, não que os fundos dão, né? Esses locatários, eles têm essas notas altas, boas, porque tem uma agência que dá essas notas para esses locatários, mas a Americanas, ali em 2022, 2023, era uma empresa com uma alta classificação de inquilino, muito boa. Deu todo aquele rolo lá com a Americanas, e aí? Né? Então também não pode se iludir muito com essas notas, né? Então o ideal aqui é o quê? Ter uma diversificação por locatário, uma não concentração de receita por locatário. E aí tem que olhar também lá dentro da receita, né, do fundo. Muitas vezes diz o seguinte,
Desculpa. Muitas vezes diz o seguinte: Ambev, receita de 12%. Só que não é no único imóvel. Você tem mais imóveis lá dentro, com a Ambev, com contratos e vencimentos diferentes. Então também tem que prestar atenção a esses pontos. Né? Aí a localização dos imóveis. É o que todo mundo fala, é o que eu falo inclusive, e ela é de extrema importância. Agora, isso não significa que não dá para ter, de repente, um outro fundo imobiliário que tem imóveis não tão localizados estrategicamente, eu digo ali em São Paulo. Né? Tudo é São Paulo, São Paulo. Como se Santa Catarina, meu estado, não precisasse de imóveis. Inclusive, não tem mais metro quadrado, não tem imóveis para alocar em Santa Catarina. Galpões logísticos, acabou, não tem mais. É preciso construir novos galpões. Né? Então, nem sempre não estar em São Paulo é ruim, afinal, a gente precisa de empresas em outras regiões, Norte, Nordeste, também precisa. Regiões, cidades lá do Norte e Nordeste, também tem lugares lá que não tem mais galpões, faltam galpões, e as empresas querem, certo? Então não é tão ruim assim, mas a localização, ela é importante você olhar, mas não quer dizer que você vai excluir os fundos que não estão ali em São Paulo, maioria dos imóveis em São Paulo, tá? O histórico da gestora é preciso pesquisar. Como foram feitas as emissões do passado? Como a gestora, em momentos de vacância alta, reagiu? Ela conseguiu locar rapidamente aqueles imóveis vagos? Tivemos dois imóveis de logística, dois fundos, perdão, de logística, e uma gestora conseguiu alocar rapidamente. A outra demorou mais. Claro que aqui envolve também a localização dos imóveis. Muitas vezes, aí entra a localização, pode ser que afete um pouquinho, mas vamos imaginar que essas duas, porque tem fundos que estão nessa situação, possuem imóveis bem localizados. Só que tem gestora que demora um pouco mais. Então pesquise esse histórico, verifique se eles estão locando rapidamente. É uma gestora transparente? Você entra em contato por e-mail, eles se respondem rapidamente, se você tem uma dúvida, e rapidamente aqui eu estou dizendo, não é você mandou agora de manhã cedo, amanhã, hoje à tarde, eles estão te respondendo, né? Estamos falando assim, dentro da semana eles conseguem te responder, eles te respondem, certo? Os relatórios são transparentes. Tem fundo imobiliário, que eu falo, inclusive, trato aqui no canal, que apesar da gestão trazer várias informações no relatório, para quem tem um pouquinho mais de experiência, está um pouco mais atento a alguns dados, percebe algumas falhas ali dentro. E aí esse é um ponto que cabe a você aí estudando, né? Acompanhando os vídeos aqui, mas principalmente ir estudando para tentar identificar isso também. Mas o que eu quero dizer é que essa gestora dá a impressão de, poxa, olha como eles são bem transparentes aqui, como eles trazem bastante informações. E muitas vezes não é verdade, não é bem assim. Então cabe a você, investidor, cada vez apurar mais, né? Ter mais esse feeling para ir observando todas as coisas importantes que existem no fundo imobiliário, tá? Então esses aqui, ainda tem uma questão também aqui da alavancagem no fundo. Isso é um tema um pouquinho mais complexo, mas cabe a você a aprender. Agora percebe que esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontuações que eu fiz aqui, elas são importantes tanto para quem está começando, quanto para quem já está há mais tempo. Com exceção daquilo que eu falei lá no início do vídeo, né? Dessa ideia de ganho de capital para os investidores e tal, todo o restante, quando você investe, ele não muda muito depois que você vai estar mais tempo. Tudo isso que foi falado aqui, ele é de extrema importância para você que está começando, mas é de extrema importância para quem já está mais tempo. Então percebe que não tem tanta diferença assim. É mais aquela questão de não olhar para a cota do fundo, como eu falei, se prender ao valor da cota do fundo e comprar, ou então se prender ao dividend yield, né? Eu vou me olhar aqui, eu vou investir pouquinho, então eu vou buscar um fundo que está me pagando 1%, 1,2%, eu vou comprar por isso. Não vai por esse caminho, tá? Pelo menos é a minha visão a respeito disso. E o que considerar aqui nos fundos de papéis? Bom, os fundos de papéis eles já são um pouquinho mais complicados. Aí já demanda um pouquinho mais de paciência e estudo. E é algo assim que eu diria que é difícil, né, para os investidores normais, como eu, sou um investidor normal, eu digo assim, um investidor pequeno, que tem o seu dia a dia, o seu trabalho, seus afazeres, a sua família, para quem já é casado. Então, sentar e estudar, sentar e verificar. Essa é a parte, eu acho que é a mais difícil fazer, porque demanda o quê? Leitura. É preciso tomar tempo para fazer leitura, para acompanhar mensalmente. Porque quando a gente tem uma Selic muito alta, a gente pode ter muitas inadimplências nos fundos de papéis. A gente pode ter vacância nos fundos de tijolos. A gente pode ter inadimplência no pagamento do aluguel nos fundos de tijolos. Porque uma Selic muito alta afeta as empresas. E automaticamente a gente precisa estar acompanhando, né, para não ser pego de surpresa. Então, quais são esses principais pontos que eu levantei aqui? Né? Quais são os indicadores dos CRIs? Qual o risco imobiliário que está atrelado a cada um dos CRIs?
Quais os riscos geográficos? Pô, como assim, Jader? Risco geográfico? Pois é, risco geográfico. Um fundo imobiliário de papel, ele tem loteamentos dentro da carteira dele. Pô, beleza, loteamento. Geralmente as garantias é o próprio lote, e não pode ser muitas vezes construído naquele lote até ser pago aquele terreno, tem essas regrinhas que acontecem com os fundos imobiliários de papéis. Então, o que seria esse risco geográfico, né? A localização desse loteamento. Veja, por mais que muitas vezes o fundo ele tenha a garantia do imóvel, nesse caso um terreno, ele tem a garantia do terreno, é preciso verificar onde se localiza esse terreno. Você ter um loteamento lá no interiorzão do Nordeste, está sendo feito um loteamento novo lá dentro, uma cidade que tem 25 mil habitantes, uma cidade que fica a 40 quilômetros da capital. Quais são as chances de liquidez desse imóvel, caso o fundo execute a garantia, pegue o terreno e agora é nosso, nós vamos vender aqui para não perder? É rápido, não é? É claro que o fundo imobiliário tem a questão de porcentagem também, que ele está investindo naquele loteamento. De repente, aquele loteamento, aquele CRI, ele represente 2% da receita do fundo. Então, se houver muita inadimplência lá dentro, não vai nem fazer cócega dentro do fundo. Mas eu tenho que trazer esses pontos aqui para você entender, né? Buscar entender essas questões, né? Falei lá do norte, nordeste, mas pode ser aqui no sul também, né? De repente abre um loteamento numa cidade aqui do interior, certo? Com 15 mil habitantes. Benedito Novo é uma cidade próxima minha, certo? Tem 8 mil, 9 mil habitantes. Né? Inclusive meus pais moraram lá, cresceram lá, tiveram infância lá, meus avós lá também. Eu quero dizer, é uma cidade pequeníssima. Então, de repente, se abrisse um loteamento grande lá, fosse financiado por um fundo imobiliário e tudo mais, pode ter inadimplências e pode ser mais difícil de vender aqueles terrenos. Né? Então, é importante olhar os riscos geográficos. Os setores investidos, né, dos fundos de papéis, multipropriedades, loteamentos, residencial. Geralmente eu classifico esses três como os mais arriscados. Apesar do residencial, principalmente a primeira moradia, ele tem uma inadimplência teoricamente mais baixa, ele tem o seu risco, ainda mais com uma Selic alta como nós temos, né? É que eu estou falando aqui tudo de uma forma mais conservadora, tá? Eu sou um investidor mais conservador, tenho 43 anos, tenho minha família, então eu busco cuidar muito desses pontos para a minha carteira de investimento, né? Mas de repente, se você tem 20 anos, 21, você olhou o relatório, você leu o relatório, você entendeu dos riscos que tem ali dentro, pronto, fim de papo, você pode aceitar esse risco um pouquinho maior, né? Eu falo mais como não é um senhor ainda, mas quase lá, né? Alguém chegando aos 50 daqui a pouco, que precisa estar um pouquinho mais de cautela. É por isso que eu falo sim dessa forma mais cautelosa, tá? Qual é a senioridade aqui dos CRIs? É importante olhar, né? São cotas sênior, são cotas subordinadas, tem que ficar, porque é uma escala de pagamento em caso de inadimplência ali dentro. Então você precisa ficar de olho nisso aí também. Quais são as garantias, né? Que daí eu falei antes, possui liquidez, quantidade de CRIs no portfólio. O fundo ele tem 80 CRIs no portfólio, tudo bem, legal. Mas quanto desses 80 CRIs é com a mesma empresa, é com o mesmo devedor, né? Porque ele pode ser em projetos diferentes, mas é com a mesma empresa. Então tem que verificar esse ponto também. Existe uma diversificação por securitização, por securitizadora, dentro daquele fundo imobiliário? Ele é diversificado ou não em questão de securitizadora? Né? Recentemente a gente viu o caso da Virgo ali, não vou dizer que gerou uns problemas, mas que gerou assim uma dúvida, né? Quanto a algumas movimentações que a securitizadora vinha fazendo. Então, quanto ela representa, não estou falando só da Virgo, mas as outras securitizadoras também, quanto ela representa dentro da carteira do fundo imobiliário, tá? Esses são os pontos para os fundos de papéis. E aí percebe que tudo que eu escrevi aqui é preciso, como eu disse, ser analisado para quem já investe há mais tempo e continuar e ser analisado também por quem está iniciando. Não tem uma diferença muito significativa aqui, né? O que eu poderia classificar aqui como diferente é o perfil do fundo, né? Quem está começando ainda está aprendendo. Então, estamos aprendendo o tempo todo, na verdade, né? Logo, dever ficar de fora de fundos de papéis mais arriscados. E aí é o que eu falei antes, ignore por completo o dividend yield. Então, você está começando, diferente de quem está mais tempo, já está mais aguçado, ele entende, né, tem o faro mais aguçado, ele entende ali os fundos de papéis que têm um risco maior, porém, que ao mesmo tempo possuem boas garantias, são garantias robustas, tem uma liquidez alta, ele conseguiu já filtrar isso ali dentro dos fundos imobiliários. Então a sugestão é, fique de fora, falando dos papéis, desses fundos mais arriscados. Será? Mas como é que eu vou saber isso? Bom, fundos imobiliários que pagam muito, né? Você vê de repente a cota a mercado sendo negociada próximo ao VP,
E ainda assim o fundo está lá te pagando 1,20, 1,30. Peraí, tem alguma coisinha aqui que de repente eu preciso verificar. Porque quando há um desconto muito significativo, por exemplo, tem muitos fundos de papéis que estavam, e alguns estão, com descontos, custando 85, 88 a cota. E o VP do fundo é lá na casa dos 100, 95, certo? Eles estão pagando um yield mensal ali de 1,5, 1,10, 1,20, mas é mais pelo desconto, porque a carteira em si, desconto que há no mercado em relação ao VP, a carteira em si ela é boa, né? Então, essa é uma coisa que eu diria, investidor iniciante fica de fora desses fundos mais arriscados, que pagam muito. Olha as taxas lá dentro desses relatórios. Quais que são as taxas? Pô, IPCA, a média da carteira, IPCA mais 15, porra, né? IPCA mais 15. Pô, peraí, alguma coisa aqui, né, tem de risco maior. CDI mais 6, CDI mais 5, CDI mais 7. Quando tu olha os fundos de risco intermediário, eles têm lá um IPCA mais 3,5, mais 4, e daí de repente tu tá olhando para IPCA mais 5, mais 6, sabe? Então fique de fora desses fundos, né? E por fim, tá? Ignore totalmente os influenciadores, e vale para todos, inclusive para analista também, que fica o tempo inteiro repetindo que hoje é dia 30 de setembro de 2025. Hoje, se você não tem uma carteira que te paga 1% no mínimo, tem alguma coisa errada. Eu já vi semana passada um influenciador grande lá no Instagram falando isso. Que a pessoa mandou para ele, olha, minha carteira está pagando 0,85, será que dá para pegar mais? Aí o cara disse, olha, eu precisaria ver tua carteira e tudo mais, mas se você não recebe hoje pelo menos 1%, alguma coisa tem de errado. Não tem de errado, nada, absolutamente nada. Sua carteira é um pouco mais conservadora e tá tudo bem, entende? Esse pessoal era o mesmo pessoal que anos atrás, quando começaram a falar de investimento, eu comecei a acompanhar eles quando eles não tinham nem 30 mil seguidores, e eu nem falava ainda de investimentos na época, e hoje eles têm mais de 500 mil seguidores, era o mesmo pessoal que falava o que eu falo hoje aqui. Só que a diferença, apesar deles falarem de investimento por longo prazo, eles já falavam muito de yield. Esse seguidor, esse influenciador em específico, né? Estou falando sem citar o nome dele, porque eu lembrei dessa parte aqui, que se você não está investindo hoje, recebendo hoje pelo menos 1%, tem algo de errado. E não tem. Isso é sacanagem, tá? Não tem nada de errado em você não estar recebendo mensalmente de uma carteira de fundo imobiliário hoje 1%. Eu não estou recebendo. A minha carteira é 100% tijolo. Ela tem um objetivo muito específico para a minha vida, tá? Para o meu momento de vida. Então, você que está começando, ignore isso. Porque é ali o problema, né? Você vê alguém falando sobre isso, pô, eu não tenho 1%. Você faz tua conta lá, você viu que deu 0,90 e o cara falou que no mínimo eu tenho que ter 1% hoje. Pô, o que eu estou fazendo de errado? Não vai por esse caminho, tá? E ali, para fechar aqui, é por isso que eu coloquei aqui e criei esse relatório, os 25 fundos para se ter em carteira. Se você quer ter fundos mais arriscados, vai ter dentro desse relatório. Eu elaborei fundos imobiliários que têm mais risco aqui dentro e expliquei os pontos e os riscos de cada um desses fundos que estão aqui dentro. Eu separei eles por fundos imobiliários que são mais conservadores, daqueles com mais risco aqui dentro. Então você pode montar uma carteira que chegue a 1% pago, e você vai entender o porquê que vai receber aquele 1%, certo? Como você pode ter uma carteira bem mais conservadora. A ideia ao montar esse relatório é que seja fácil, você não precisa gastar fortunas, né, ou pagar todo mês uma mensalidade para acompanhar ali, ter uma boa carteira montada e ficar acompanhando. Com esse relatório que eu montei aqui, os 25 fundos para se ter em carteira, você monta a tua carteira tranquilamente sozinho, mesmo que você já invista há mais tempo, você vai conseguir bater, olhar, verificar se os fundos que tu tem, com os que eu entendo aqui que são bons ou não, se eles fazem já parte da tua carteira ou se não fazem, custa apenas R$ 29,90. E o detalhe, quando eu for atualizando esse relatório, escrevendo coisas novas a respeito dos fundos que estão aqui dentro, você baixa ele atualizado sem pagar mais nada. Você paga uma vez, R$ 29,90, depois você vai lá, baixa ele de novo. Se em algum momento eu subir de 25 fundos para 30 fundos imobiliários, atualizei, eram 25, passei para 30, entendi que surgiram novos fundos imobiliários. Você vai lá, baixa a atualização e não paga mais nada por isso. A ideia, de fato, é ajudar vocês a investirem com foco aqui no longo prazo, né? Eu tenho uma consultoria também, uma consultoria onde aí sim, eu pego no 1 a 1, a gente vai sentar, eu vou fazer vou te enviar um e-mail com um questionário, você me responde esse questionário, eu vou então montar a sua carteira de investimentos de fundos imobiliários, vou te encaminhar e depois eu te encaminhar essa carteira, a gente vai marcar, se você quiser,
um bate-papo aí pessoalmente, né, pelo WhatsApp, videochamada. Então a gente senta, conversa, esclarece as tuas dúvidas na carteira, e aí sim, esse tipo de atendimento ele custa um pouco mais caro. Se tiver interesse, me manda uma mensagem, deixa aqui nos comentários uma mensagem que eu também falo aqui a respeito disso para vocês, tá? Mas esses então são os pontos centrais, né? Para quem tem dúvidas, pô, começo assim, não começo assim, esse fundo é para mim, não é para mim, tem diferença muito significativa entre o que seria um fundo imobiliário para quem está começando do que para quem já está há mais tempo? Esses os pontos aqui, são esses os pontos aqui que eu entendo que são os pontos aí iniciais e até no médio, assim, para se olhar como um todo, né? Na média, para a gente olhar como um todo, e percebe que não muda muita coisa, tá? Por fim, lembrando aqui, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer, que a ideia é sempre seguir ajudando e contribuindo aqui com vocês, né, com todos nós aí que investimos nos fundos imobiliários.